Uma boa noite aos irmãos, os irmãos presentes e os irmãos do EAD, né? Nos acompanham aí pelas redes sociais. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, repouse sobre você. É muito bom estarmos aqui para nós louvarmos, adorarmos, estudarmos a palavra de Deus. É sempre uma alegria rever aqui os irmãos. Pena que a igreja está vazia, né? Como o Cleiton falou, mas Jesus ele diz, né? Onde um ou dois ou poucas pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei eu. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo está presente aqui, está presente com todos vocês também que nos acompanham. Bom, meus amigos, nós esta noite vamos dar continuidade então ao estudo. Aliás, eu fiquei muito feliz quando o Marco me convidou para passar o estudo, né, do livro Nisto Cremos. Tem até aqui um exemplar aqui comigo. Este livro que traz as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o quão importante é para nós estudarmos essas crenças, estudarmos a palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos já ouviram uma frase que é bastante comum até no meio evangélico, quer dizer, pelo menos no nosso meio eu já ouvi algumas pessoas dizerem essa frase algumas vezes, que Deus ele não precisa de advogados, né? Ele não precisa que ninguém o defenda, mas sim Deus precisa de testemunhas. Eu concordo em partes. Eu acredito que a nossa crença, a nossa fé, ela tem que ser sim defendida. Esses dias eu estava assistindo uma série com a minha esposa. Não sei se os irmãos já acessaram não sei se é um canal que tem no YouTube ou uma plataforma, que é como se fosse uma espécie de Netflix adventista, chamada Feliz Set Play. E nós estávamos ali assistindo uma série muito interessante, que essa série retratando como seria o mundo depois da assinatura do decreto dominical. E a cena ali, a dramatização que se passou, era de um irmão ali que estava se defendendo perante o júri, né? Ele estava sendo acusado perante o júri, porque após a saída do decreto dominical, ele, por ser um sabatista, obviamente foi acusado, então, de transgredir a lei dominical. E ele estava ali diante do júri, o promotor ali o acusando, e o juiz falou uma coisa que me chamou a atenção, né, naquela cena toda de dramatização. Ele falou assim: quer dizer então que todos nós estamos errados, todos nós que guardamos o domingo estamos errados, e só você que está certo. E ele começou ali a discorrer todas as escrituras, desde o livro de Gênesis, passando pelo Êxodo, e mencionando ali vários textos da Bíblia e dando a razão da sua fé, o porquê que ele é um sabatista, porque ele estava guardando o sábado. Ao contrário da maioria, né, que estava então ali na cena guardando o domingo. Então é importante, irmãos, nós estudarmos a palavra de Deus, nós estudarmos obras como este livro, Nisto Cremos. Se você não tem ele, faça planos para adquirir esse livro e estude. É muito importante. Eu fiquei muito feliz de ter recebido aqui o convite da igreja para passar este estudo. E muito feliz de a igreja tomar essa iniciativa de estudar este livro. Todas as doutrinas da nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, são fundamentadas na Bíblia. Muitos dizem que nós temos uma segunda fonte de autoridade, né? Os críticos da igreja, de que nós fundamentamos algumas doutrinas em Ellen White. Mentira, isso é uma mentira. Eu já vi muita coisa na internet por aí sendo divulgada, e são pessoas que, talvez por ignorância ou por maldade mesmo, acabam nos fazendo essas acusações. Mas quando a gente estuda este livro, como estamos fazendo aqui, né, todos os domingos a igreja está fazendo aqui, a gente percebe que as nossas doutrinas, todas elas são fundamentadas na palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia aí no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, e vamos ler ali o verso 15. Olha só o que o texto bíblico diz ali. Isso aqui é só apenas uma introdução
antes de nós entrarmos definitivamente no tema que nós vamos estudar esta noite. 1 Pedro, você que está em casa também, tome a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura dos textos bíblicos. 1 Pedro 3, verso 15, diz o seguinte: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Todos aqueles que perguntarem para você, que você esteja pronto para responder. Lógico, com o Espírito Santo, né? Com brandura, com longanimidade, mas com coerência, com clareza. E para a gente fazer isso, nós precisamos do Espírito Santo e estudar a palavra de Deus. Estudar obras como essa, nisto cremos. Precisamos tomar tempo para que a gente possa estudar, então, e assim nos aprofundarmos cada vez mais na verdade. Ok? O tema que nós vamos, então, estudar esta noite será a nossa crença fundamental número 7, a natureza da humanidade. Eu queria convidar os irmãos para nós orarmos mais uma vez, antes de, então, adentrarmos aí no estudo, e os irmãos que nos acompanham em casa também, se puder, curve a sua fronte e vamos orar a Deus. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos concede neste momento, de estudarmos a Tua Palavra, Senhor, estudarmos esta obra tão importante para nós, que é o livro Nisto Cremos. Nós te pedimos, por favor, Senhor, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para que seja o nosso professor, para que clareie a nossa mente e nos conduza neste estudo. Que possamos, Senhor, tomar decisões aqui esta noite ao lado da verdade, que possamos estar preparados para melhor pregar o Evangelho, Senhor, porque sabemos que as obras de engano de Satanás são muitas e nós precisamos estar preparados, Senhor. Por favor, Senhor, nos capacite, perdoe os nossos pecados, aceite a nossa adoração. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Então vamos lá. Crença fundamental número 7, a natureza da humanidade. O livro Nisto Cremos, na página 99, eu vou ler aqui para os irmãos, talvez você não consiga ler aí, por conta da letrinha, mas o texto diz o seguinte: O homem e a mulher foram formados à imagem de Deus, com individualidade, o poder e a liberdade de pensar e agir. Conquanto tenham sido criados como seres livres, cada um é uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito, e dependente de Deus quanto à vida, respiração e tudo mais. Quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, negaram sua dependência dele e caíram de sua elevada posição. A imagem de Deus neles foi desfigurada, tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes partilham dessa natureza caída e de suas consequências. Nascem com fraquezas e tendências para o mal. Mas Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo e, por meio de seu Espírito, restaura-nos mortais penitentes à imagem de seu Criador. Criados para a glória de Deus, são chamados para amá-lo uns aos outros e para cuidar de seu ambiente. Então aqui é um resumo da crença fundamental número 7, falando aí a respeito da natureza da humanidade. E eu queria destacar algumas coisas importantes aqui nesse texto e que chama a nossa atenção quando nós lemos. O texto ele está dizendo que nós fomos formados à imagem de Deus, ou seja, você foi formado à imagem de Deus. Esse é o primeiro ponto. Cada um de nós somos uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito, ou seja, nós cremos que você e eu somos seres holísticos, né? Somos únicos, nós somos uma unidade, como se fosse uma unidade composta, né? Ali de três características, corpo, mente e espírito. Não acreditamos que o ser humano ele tem uma alma que se separa do corpo.
Deus, quando formou o ser humano do pó da terra, ele soprou ali nas suas narinas o espírito de vida, o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma e não a ter uma alma. Essa é uma crença básica que está vinculado aí a essa crença fundamental. E nós fomos criados para a glória de Deus. Obviamente que o pecado, ele nos degenerou, né? Após a entrada do pecado no mundo. Pouco a pouco o ser humano ele foi se desfigurando, ele foi se afastando do plano original de Deus. Mas após o Senhor Jesus Cristo vir aqui a essa terra, morrer na cruz para salvar os nossos pecados, ele então restaura a nossa imagem à semelhança de Deus. E nós temos a esperança de no futuro, após a volta de Jesus Cristo, assim como está prometido na Bíblia, nós seremos no abrir e fechar de olhos, seres perfeitos novamente, assim como o ser humano foi quando na ocasião da criação do ser humano por Deus. Vamos abrir a Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 1. Esse livro de Gênesis que tem sido tão atacado nos nossos dias, né? As pessoas parece que já não creem mais na literalidade do livro de Gênesis. E existem pessoas até dentro da igreja, formadores de opinião, promovendo ideias estranhas às nossas crenças fundamentais. Pessoas que dizem que o livro de Gênesis, principalmente os capítulos 1 a 11, não são literais, ali é apenas um relato mitológico. E não é assim que nós cremos. Então, Gênesis, no capítulo 1, verso 26, diz o seguinte: também façamos, né, também disse Deus, né, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então aqui a gente vê um texto muito bonito, né? A Trindade trabalhando ali, dizendo, façamos o homem à nossa imagem. Irmãos, essa mensagem é muito importante. Isso daqui é uma dose de autoestima para mim e para você. O nosso Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos seres que somos a coroa da criação de Deus. Veja que Deus ele diz que o homem ele teria domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, ou seja, sobre as demais criaturas feitas por Deus. Isso é maravilhoso. Nós precisamos meditar nisso. Olha o que diz o Salmo 139, um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Vamos ler juntos. Abra aí a sua Bíblia, no Salmo 139. Nós não vamos abordar aqui todos os pontos desta doutrina, desta crença, porque é muita coisa, irmão. Se a gente fosse nos deter aqui em tudo o que é apresentado no livro Nisto Cremos, a gente ia ficar aqui umas 2 horas. Mas se você tem esta obra em casa, leia depois com calma. Se você não tem, procure adquirir essa obra e leia e estude depois. O Salmo 139, no verso 13, olha que texto bonito. Diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Olha que texto maravilhoso, irmãos. O salmista ele está nos dizendo que Deus, ele não só nos criou de forma assombrosamente maravilhosa, como ele acompanha o processo de gestação. Já parou para pensar nisso? Vamos ler de novo o verso 13, está dizendo aqui: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. E quando a gente lê o verso 14, né, quando o texto ele diz, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me formastes. Lê o verso 15 também, olha só que maravilha esse texto. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E o verso 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe.
e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Irmãos, Deus, Ele não só te criou, mas como Ele, desde o ventre da sua mãe, Ele já te acompanhava. Hoje em dia a gente vê filosofias, ideologias de pessoas dizendo assim, que se Deus existe, Ele criou o mundo e o deixou à sua própria sorte. Deus não se importa com os negócios dessa terra. Ele criou o universo e ele está preso às leis da física, ou seja, ele não tem domínio sobre o universo, ele não tem domínio sobre a terra e nem sobre a sua vida. Mas esse texto que nós acabamos de ler aqui desmente essa ideia. Porque Deus, ele é um Deus de perto e não de longe, e ele acompanha você desde a formação no ventre da sua mãe. Isso é empolgante, irmãos. É maravilhoso. Continuando aqui a leitura do livro Nisto Cremos, na página 100, olha lá o que está escrito. Embora a maioria creia nos dias atuais que o homem evoluiu de formas inferiores de vida animal e é resultado de processos naturais que se estenderam ao longo de bilhões de anos, semelhante ideia não pode, de forma alguma, ser harmonizada com o relato bíblico. O fato de que os seres humanos têm sido sujeitados a um processo de degeneração é crucial para a visão bíblica da natureza do homem. A grande maioria das pessoas hoje, irmãos, acredita que o ser humano é fruto de um processo de evolução que durou bilhões de anos. Agora eu te pergunto, se o ser humano ele é fruto de um processo de evolução, por que é que a gente não continua evoluindo? Eu falo como leigo, não sou cientista e nem, né, a gente pesquisa assim, por curiosidade, enfim, para se harmonizar sempre com o relato bíblico. Mas se nós, para pensar, é a lógica, né? Se o ser humano ele foi evoluindo de formas primitivas de vida, por que a gente não continua evoluindo? O que a gente vê nos dias atuais é o contrário. O que eu vejo hoje são pessoas com 30, 40 anos morrendo de infarto. É normal isso? Acho que não, né? Olha a quantidade de doenças que existe hoje no mundo. Se você pegar a sua carteirinha de vacinação, esses dias eu estava olhando minha carteirinha de vacinação. E eu fiquei pensando, quantas vacinas que a gente precisa tomar para poder sobreviver nesse mundo, né, irmãos? Porque é doença em cima de doença. E agora tem mais uma, né? Lá vai a gente atualizar a carteirinha, né? E, irmãos, como é que pode o ser humano ser fruto da evolução, como a maioria dizem? As faculdades, os livros de ciência, biologia, e lá vai, que ensina para os nossos filhos na escola, é isso. Que o ser humano é fruto da evolução, e eles tiram Deus da equação. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 19, verso 4. Muitos hoje, irmãos, inclusive no meio cristão, inclusive dentro da igreja, pessoas que rebaixam a autoridade da Bíblia, pessoas que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus e não que ela é a palavra de Deus. Ideias assim estão passando por debaixo da porta da igreja, irmãos. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz no livro de Mateus, no capítulo 19, no verso 4. Ele diz o seguinte: então respondeu ele, não tendes lido o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Ou seja, Jesus Cristo, que é a maior autoridade para nós. Ele diz que o Criador nos criou desde o princípio, homem e mulher. Ou seja, ele está ratificando aquilo que nós lemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 26. Você não é fruto da evolução. Você saiu das mãos do Criador. Essa verdade nos é apresentada. Olha só, irmãos, essa ideia ganhou muita popularidade no ano de 1859. Este cidadão aí, chamado Charles Darwin, publicou neste ano o livro A Origem das Espécies. Então, com base em suas anotações, Darwin chegou à conclusão que o homem não surgiu como
criação divina, questionando a explicação bíblica no Gênesis, com a história de Adão e Eva. Para ele, o ser humano era o produto de uma linha de evolução biológica e se modificou junto com o meio. Ou seja, Deus está de fora aqui. O ser humano, o ser humano nada mais é que um amontoado de células que foi se modificando de acordo com o meio. E engraçado, irmãos, que olha o ano em que foi publicada esta obra, ano de 1859. Você acha que é coincidência isso? Qual foi o ano em que as 3 mensagens angélicas começou a ser pregado com ênfase? Segundo todos os estudos que a gente faz. Ano de 1844. Você veja que Satanás, tudo que Deus faz, ele contrafaz. O texto de Apocalipse no capítulo 14, versos 6 e 7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai o Criador. Essa é a mensagem, a verdade presente que começou a ser pregada desde 1844. Aí no ano de 1844, surge o Espiritismo moderno, com a experiência lá das irmãs Fox. Eu não vou explicar aqui com detalhes, mas você pode pesquisar depois. 1844. A casa das irmãs Fox ficava a 10 quilômetros da fazenda de Hiram Edson, onde ele teve lá, um dos pioneiros adventistas, onde ele teve a visão de Jesus, né, no dia 23 de outubro de 1844. Ontem, né? Data de ontem. Ele teve a visão de Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. 10 quilômetros dali surge o Espiritismo moderno. Em 1859, Darwin publica A Origem das Espécies. Em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels publicam o Manifesto Comunista. Está feita aí a contrafação satânica. O Espiritismo, você consegue vida eterna sem Deus. Darwin, o ser humano ele é processo de evolução. Deus está fora da equação. E Marx, né, com o Manifesto Comunista, ele diz que a sociedade não precisa de Deus. A religião precisa ser abolida. Olha só como o diabo ele trabalha. E essas ideias, irmãos, estão ganhando eco até hoje. Até hoje. E tem muitas pessoas, infelizmente, que deixam de lado este livro aqui, ó, para ir atrás dessas ideias, dessas doutrinas de demônios. E nós precisamos ficar atentos. Por isso que é importante nós estudarmos obras como essa. Nisto cremos e a palavra de Deus. Mas isso foi só um recorte. Vamos seguir em frente aqui. Então, Darwin, nós acreditamos que a gente veio do Jardim do Éden, né, das mãos do Criador. E Darwin ele diz que nós viemos do jardim zoológico. Somos frutos aí da evolução, né? Agora, irmãos, uma coisa que é muito interessante que eu trouxe aqui para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar na teoria da complexidade irredutível. Existem muitas ideias que batem de frente com essa ideia da evolução que Darwin apresenta, e os evolucionistas, né? E uma dessas ideias é a teoria da complexidade irredutível. Olha que coisa interessante. Eu não sei se os irmãos, eu não sei se ainda passa, porque faz tempo que eu não assisto a Novo Tempo, mas antigamente passava um programa na Novo Tempo chamado Origens. E esse programa, ele tem uma visão criacionista, né? Ou seja, ele traz ali, ele defende a ideia de que existe um Deus criador. E ele entrevista ali jornalistas, cientistas, geólogos, enfim, físicos, matemáticos, pessoas que são estudiosas, né, nas faculdades, nas universidades e que são criacionistas. E eles trouxeram, e existe um programa que eles falam só disso daí, da complexidade irredutível. Porque essa teoria, ela bate de frente com a teoria da evolução. E os evolucionistas, muitas vezes, quando se deparam com teorias como essa, ficam sem resposta. Então, o que seria isso? Complexidade irredutível é um conceito usado pelos proponentes do design inteligente, segundo o qual certos sistemas biológicos possuem uma complexidade, segundo a qual é altamente improvável que tenha surgido de uma forma evolutiva a partir de predecessores mais simples ou menos completos.
através de mutações aleatórias vantajosas e seleção natural ocorridas naturalmente. Então, a ideia de Darwin é o quê? O ser humano ele foi evoluindo, né? De meios de vida primitivos. Mas aí, irmãos, como explicar, por exemplo, a teoria da complexidade irredutível quando a gente olha para o olho humano? Isso daqui é só um exemplo. Mas olha como o nosso Deus, como o texto lá de Salmos diz que o Senhor nos fez de forma assombrosa. Olha que coisa maravilhosa isso daqui. O olho humano é um exemplo é um exemplo famoso de uma estrutura irredutivelmente complexa. Por quê? Está vendo que o olho ali ele tem todos os seus componentes. Se você tirar qualquer um desses componentes, o olho para de funcionar e não vai prestar mais para nada. Então, como é que o olho ele foi evoluindo de um olho pior, por exemplo, até chegar no olho que a gente tem hoje? Isso não existe, não tem como. Porque Deus ele nos fez, quando ele nos formou ali no pó da terra, imagina Deus, irmãos, fazendo todos os nossos órgãos, tudo no seu devido lugar, o sistema nervoso, o sistema sanguíneo, o coração, o cérebro. Deus ele nos fez pronto. E ele soprou ali o fôlego de vida e pronto, o ser humano estava pronto. Simples assim, né? Mas quando você vai estudar a complexidade do olho, que é uma coisa, um elemento pequeno do nosso corpo, mas isso em todo o seu corpo é assim. É absurdamente complexo. Então, irmãos, esse negócio de teoria da evolução, me desculpa, mas tá furada. Olha aqui outra coisa maravilhosa. 70% do nosso cérebro funciona de forma automática. É piloto automático. Irmãos, olha como o nosso Deus é maravilhoso, ele é perfeito. Já pensou se você estando aqui, imagina a situação, você estando aqui neste culto, prestando atenção na mensagem e tendo que controlar os batimentos do seu coração. E tendo que mandar o alimento para o lugar certo. E tendo que processar o alimento no seu intestino, no seu estômago e tal. Você está aqui sossegado, tranquilo, e o seu cérebro está trabalhando por você. Quando você dorme, você não para de respirar. Você continua respirando, porque o seu cérebro está trabalhando por você. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Como o texto está dizendo que nós somos formados à imagem de Deus de uma forma assombrosa. Irmãos, o cérebro humano, com todos os avanços da ciência, da tecnologia, tudo que os pesquisadores sabem hoje, com toda a informação acumulada, mas não sabe nem 1% de como que funciona o cérebro. Eu estava assistindo um documentário esses dias, falando sobre a formação do ser humano. Lógico, um documentário não cristão, secular. E eles começam dizendo o seguinte, que todas as pesquisas que eles fizeram, eles descobriram que, quando eles falam do casal, né, quando o casal ele se junta e tal, tem o ato sexual ali, e a criança e o bebê é formado, eles dizem que 1 mais 1 é igual a 1. Não é isso que a Bíblia diz? Que 1 mais 1 é igual a 1? E se tornarão os dois uma só carne? Aí você continua assistindo. Aí os cientistas, os médicos, né, as ginecologistas e tal, começam a falar da tal da teoria da evolução. É uma coisa que uma vez o pastor Michelson Borges, eu gosto muito das palestras dele, ele diz, né? É Deus abrindo a porta e eles colocam o pé assim, não, a gente não quer você aqui. Fica do lado de fora. Porque, irmãos, são tantas as evidências de que nós somos criados por Deus, de que o universo foi criado por Deus, de que este mundo foi criado por Deus, de que Deus, quando criou o sol, ele colocou o sol no lugar exato para que a gente tenha a temperatura certa para poder viver, para que a vida pudesse existir. E as pessoas estudam e deixam Deus de lado, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que o Deus deste mundo, deste século, cegou o entendimento deles. Só pode, porque não tem outra explicação. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Ele nos criou de forma assombrosa, como diz lá o texto de Salmos que nós... Agora olha isso daqui.
Você vai achar que isso é piada, mas não é. Papa Francisco, isso é uma notícia, uma manchete de 2014. Papa Francisco declara que Deus não é um mágico com uma varinha mágica. Aí ele dizendo, quando lemos a respeito da criação em Gênesis, corremos o risco de imaginar que Deus era um mágico com uma varinha mágica capaz de fazer tudo. Mas não é assim. O Big Bang, que hoje temos como a origem do mundo, ele diz que a origem do mundo é o Big Bang, o Papa Francisco. Não contradiz a intervenção do Criador Divino, mas sim o exige, acrescentou. Ou seja, o líder da maior religião cristã do mundo, ele está dizendo que o Big Bang, que é a teoria da evolução, você pode sincretizar ela com a teoria da criação de Gênesis. Olha isso, irmãos. Ele diz que Deus não é um mágico para ele criar o mundo com uma varinha mágica. Meus irmãos, Deus ele criou o mundo em quantos dias? Bem? Em 6 dias. Se Deus quisesse criar o mundo em 6 segundos, ele poderia? Sim. Se ele quisesse criar em 6 milésimos de segundo, ele faria sim. Que história é essa que as pessoas hoje em dia querem sincronizar a evolução, teoria da evolução com o criacionismo? Pelo amor de Deus. Eu acho que o diabo, irmãos, o diabo ele odeia a Bíblia. Ele odeia a Bíblia, mas tem alguns livros que ele odeia mais. O primeiro e o último. Esses ele odeia demais. Porque não é possível tantas pessoas atacarem o livro de Gênesis como estão atacando hoje e ignorarem o livro do Apocalipse. Não, isso aí é mistério, isso aí ninguém entende. Ou então, se vai estudar, faz uma confusão absurda. Irmãos, está vendo que a importância de nós estudarmos a palavra de Deus? De você estudar esse livro, estudar e você comer este livro todos os dias. Colocar como prioridade absoluta na sua vida o estudo e a comunhão com Deus. Para que assim você mostre para as pessoas, porque, irmãos, as consequências dessas ideias evolucionistas são muitas. Existem movimentos feministas hoje por aí afora dizendo assim, que a mulher ela pode abortar, porque o que você tem dentro da sua barriga é um amontoado de células. Não é isso que Darwin fala? E tem pessoas também, irmãos, que não encontram sentido na vida. O número de suicídios hoje em dia é absurdo. E você pensa que são pessoas pobres, né, de classe mais baixa? Lógico que existe também. Mas a maioria são pessoas da alta classe, pessoas absurdamente letradas, que estudam nas melhores faculdades. O número de suicídios aí é altíssimo. As pessoas não encontram sentido na vida. Porque, lógico, se você veio do nada, você vai para onde? Para o nada. Sua vida não faz sentido. Você vê como o diabo ele quer tirar da sua mente a ideia de que Deus criou você, a sua imagem e semelhança? Mas nós estamos aqui, irmãos, para proclamar para o mundo que existe um Deus criador, dos céus, da terra, do mar, do universo, e criou você com todo amor e carinho. E a sua vida é importante para Deus. A sua vida vale a vida de Deus, de Jesus Cristo. Por isso que Satanás ele quer destruir a crença no livro de Gênesis, com ideias assim, que são propagadas por essas pessoas aí. Meu objetivo aqui não é ofender a fé de ninguém, é falar a verdade. Mas as hostes de Satanás estão por trás aí, infelizmente. Mas a verdade vai prevalecer. Eita, eu fiz exatamente aquilo que eu que não era eu fazer. Espera aí, isso aqui. Eu juro que eu apertei uma vez só. Olha isso daqui, irmãos. Existe uma fabricante de automóveis lá nos Estados Unidos chamada Tesla. E os caras inventaram de mandar um carro para o espaço no dia 6 de fevereiro de 2018. Acoplaram um carro num foguete, botaram um boneco ali de astronauta e despacharam ele para o espaço. Aí os caras colocaram no... Opa, peraí. Tá passando não. Agora foi.
Eles colocaram ali numa plaquinha, no chip ali do carro, a frase em inglês, né, escrito feito na terra por humanos. Porque o que os caras pensam que se tiver um ET que fala inglês, né, e encontrar o carro, eles vão falar, não, realmente esse carro aqui foi feito por humanos, né? Existe uma inteligência superior que criou uma máquina tão avançada como essa. Agora, quando a gente pega, por exemplo, não precisa nem ser um Tesla, né? O Tesla é um carro, eu imagino que seja um carro caro, é um carro super tecnológico, um carro esportivo e tal. Não está passando, não. Agora foi. Então, você não precisa pegar um Tesla e desmontar ele para você entender que o Tesla foi feito por o veículo ali, ele contém características de design inteligente. Se você pegar um Uno como esse daí, e se você desmontar ele, você vai entender que todas as peças ali foram formadas, foram encaixadas, todas elas têm uma função. Nenhuma dessas peças está ali por acaso. Ou seja, tudo isso aí revela o quê? Que alguém, uma mente inteligente, planejou esse veículo. Criou ali as peças, juntou elas. E todas elas juntas fazem o carro funcionar. Agora os caras pegam um carro desse e mandam para o espaço para que, se os ETs encontrarem o carro, eles entendam que na Terra tem vida inteligente. E eles olham para dentro de si mesmos e dizem, eu sou fruto da evolução. Dá para entender isso? Bom, se você olhar para dentro do seu corpo, se você olhar para o seu corpo, se você for pesquisar, isso daqui, eu não entendo muito disso. Talvez quem trabalha na área da saúde vai entender melhor. Mas sabe o que é isso daqui? É um mapa do metabolismo humano. Olha o quanto de informação que tem aí. O quão complexo é isso. Tudo aí, irmãos, tem uma função, tem uma característica importante. Tudo isso foi feito por Deus. E as pessoas dizem que não. Que tudo isso aí é fruto da evolução, do acaso. Né? O acaso, uma partícula de átomo que explodiu não sei quantos bilhões de anos atrás. Irmãos, é como dizem, né? Você precisa ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Para você olhar para você, para você olhar para o seu filho. Quem é pai sabe, quando o bebê nasce e você vê ali a mamãe amamentando o bebê e os médicos que muitas vezes são ateus, você vai falar de Deus, eles dão risada, né? Muitos deles. Lógico, tem muitos médicos cristãos, mas muitos deles são ateus. E o médico vira para você e fala assim, até os 6 meses você só dá leite materno para a criança. Porque o leite tem tudo que a criança precisa, você não dá nem água. Porque o leite, ele já mata a sede. Olha isso, irmãos. O leite mata a sede do bebê e tem todos os nutrientes para o bebê. Quem foi que fez isso? Foi o nosso Criador, o nosso Deus. Louvado seja o seu nome por isso. Quando a gente olha para isso, quando a gente para a gente ver, irmãos, as obras criadas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Tais homens são indesculpáveis, porque as obras de Deus, elas declaram, elas testificam do Criador. Aqui tem mais uma imagem da complexidade do corpo humano, que é absurda. Agora, irmãos, para a gente finalizar a nossa mensagem. A influência da mídia e a evolução. Fazia uns meses atrás, os meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 9 anos e um de 7. E eles estavam assistindo esse desenho aí, chamado O Incrível Mundo de Gumball. E eles assistindo ali e tal, e eu olhando para o desenho assim, eu sou muito chato com essas coisas, irmãos. Se eles estão se detendo em alguma coisa, eu logo já vou atrás para ver o que eles estão assistindo. E eles estavam assistindo esse desenho, eu sentei para assistir também. A gente assistindo lá, e a gente dava muita risada, porque o desenho é muito engraçado, né?
É um desenho muito engraçado. E eles assistindo esse desenho. Tá. Depois, um belo dia, eu estou em casa, me veio na mente, falando, não, vou pesquisar esse desenho para ver o que as pessoas falam desse desenho. Eu comecei a pesquisar. E aí logo encontrei um vídeo que eu não gostei muito, falando assim, as cenas censuradas de Gumball. E fui ver as cenas censuradas de Gumball. Irmãos, eu fiquei com vergonha de deixar os meus filhos assistirem esse desenho. Você vê como o diabo, ele apresenta as coisas, né? Porque você olha para um desenho desse, você vai falar, não é um desenho de criança, inocente, né? Uns bonequinhos ali, um gatinho, um coelhinho, um arco-íris atrás, não sei se é um arco-íris ali atrás. E tem um episódio desse desenho que o personagem principal, que é um gato, que é o Gumball, né? Que é aquele azulzinho ali embaixo. E o nome do irmão dele, sabe qual que é o nome do irmão dele, que é um peixe? Darwin. O nome do irmão do gato, que é um peixinho, chama-se Darwin. Será que é coincidência isso? E um episódio desse desenho, o irmão dele, né, o gatinho o azulzinho, o Gumball, ele fala, qual é o sentido da vida? Eu vou pedir para o nosso irmão sonoplasta projetar o vídeo, para a gente poder assistir. Ele pergunta ali a respeito do sentido da vida, e aí começa a rolar uma musiquinha, um clipe, como se fosse um clipe, né? Uma musiquinha, dos planetas e o Sol respondendo para ele qual é o sentido da vida. E eu queria que o irmão Admira projetasse aí para a gente o vídeo, e vocês prestem atenção na letra da música. O sentido da vida. Pergunta! Me diz, universo! Qual o sentido da vida? Pergunta para o universo qual o sentido da vida. Aí os planetas vão responder. Acho que alguém precisa de uma resposta cósmica. Vamos explicar para ele o sentido de sua pequena existência em forma de uma canção feliz. É 1, 2, 3. Se achar que tem um problema e sua vida está no chão, lembre que na visão geral sua vida é só um grão. A folha insignificante, uma formiga é gigante. Se tem perspectiva, a coisa é mais objetiva. Você pensa que a Terra é um planeta bem grandão, mas perto de Netuno ela não passa de um botão. Relaxa. Se achar que tem um problema por ser magro ou gordinho, lembre que na visão geral sua vida é um pauzinho. Tem o sol maior que todos nós, nos faz até perder a voz. Mas isso é só nesse sistema, tem maiores no esquema. Via Láctea, galáxia. Não esqueça do universo. Isso é só o que conhecemos, são gigantes, nós pequenos. Você é tão minúsculo e irrelevante então. Se está no lado escuro dessa rocha, é só um mísero grão. Sua vida dura um século na Terra ou até menos, mas aqui 100 anos são flash, um biblião, um aceno. Então se pensa que há problemas e sua vida está no chão, lembre que na visão geral sua miséria pequena, micro, mini, fútil, sem sentido, chata, boba, ruim, azeda, reles, lamentável, mínima vida, é só um grão. Pode tirar. Talvez não sei se os irmãos conseguiram compreender, porque eles cantam rápido, né? Mas quando ele pergunta ali, qual é o sentido da vida, aí os planetas começam a cantar, né? Se acha que tem um problema e sua vida está no chão, lembre-se que no geral, que na visão geral, sua vida é só um grão. Aí no final ele fala assim, você é tão minúsculo e irrelevante, então, se você está no lado escuro dessa rocha e é só um mísero grão, sua vida dura um século na Terra ou até menos. Mas aqui 100 anos são um flash, um bip ou um aceno. Então, se pensa que há problemas e sua vida está no chão, lembre que na visão geral sua mísera, pequena, micro, mini, fútil, sem sentido, chata, boba, ruim, azeda, reles, lamentável, mínima vida é só um grão. É isso, irmãos, o que esses desenhos ensinam para os nossos filhos. A gente está aqui estudando, né, a palavra de Deus, estudando o livro Nisto Cremos e mostrando que Deus é o nosso Criador. A nossa vida ela tem sentido sim.
E muitas vezes a gente traz os nossos filhos para a escola sabatina, a gente faz o culto familiar em casa, e a gente deixa os nossos filhos assistirem umas coisas como essa, Satanás vem e destrói tudo que a gente fala. Aí depois ele fala, se a minha vida não tem sentido, então posso fazer o que eu quiser, porque aquilo que eu faço não vai afetar a minha vida. Minha vida não tem sentido. Você fala assim, mas está sendo muito radical. Vai nessa. Satanás ele começa a doutrinar as crianças desde pequenos. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente anda assistindo, colocando na frente dos nossos filhos. E o pastor Michel Sobosi falou uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, em casa, o sistema que tem que reger a nossa casa é a monarquia e não a democracia. A monarquia é o rei e a rainha, fala e ponto. Não tem discussão. Então a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. Porque o diabo ele quer tirar da mente dos nossos filhos, das nossas crianças, a ideia de que eles foram criados por Deus. Com todo amor e carinho, que a vida deles foi feita para glorificar e honrar a Deus. E o diabo ele quer destruir essa doutrina que é tão importante para nós, que é a doutrina da criação. Se você tira a criação, se você tira o livro de Gênesis do contexto, se você rebaixa a palavra de Deus, se você fala que não, Gênesis é um livro mitológico, eu vou acreditar em dilúvio, em serpente que fala com Adão e Eva, isso é história. Irmãos, acabou o casamento heteromonogâmico, acabou o sábado, acabou a origem do pecado, do mal. Tudo isso cai por terra. O dilúvio que mudou a estrutura do nosso planeta, tudo isso cai por terra. E é por isso que Satanás, através da mídia, ele quer, não só na cabeça das crianças, não, é na nossa também. Quantos filmes a gente assiste, seriados, novelas e não sei lá mais o quê, que ridicularizam a palavra de Deus, que rebaixam a palavra de Deus. Abrem a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 14, e nós vamos finalizar lendo este livro, esse texto, Apocalipse 14, que faz parte do nosso DNA. 14, 6 e 7, diz assim, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Percebe que o texto aqui está falando assim, que é para falar em grande voz? Que você saia daqui hoje com essa convicção e fale em grande voz para as pessoas. Existe um Criador. No santo dia de sábado, se alguém pedir razão da sua fé, por que você guarda o sábado? É porque eu tenho um Criador que me criou. Deus me criou. Eu saí das mãos do Criador e é por isso que eu guardo o sábado. Porque Deus é o Criador e o sábado é o memorial da criação. Que nós possamos, irmãos, cada vez mais estudarmos a palavra de Deus com oração, com o Espírito Santo, e que possamos proclamar em grande voz para as pessoas que Deus é Criador.